Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, Jesus Cristo. Estou feliz com o Senhor, dormi bem. Hoje amanheceu mais frio. O sol está querendo aparecer, mas não está podendo não. Estou feliz, dormi bem. A noite foi aquele dormir bem que acordando toda hora, mas dormi. O corpo não cansou. Como é que vocês estão? Como é que está a família? Aqui está todo mundo bem, graças a Deus. É Aparecida de Goiânia. Está todo mundo bem. Da minha família, minha parentela, meus amigos. E o mundo está bem porque nós temos Deus ao nosso favor. Agradeço a cada um de vocês pelas mensagens, pelo incentivo, pelo apoio que tem me dado. Se eu continuo, é porque eu tenho vocês que têm me incentivado. É muito bom saber que tem pessoas que ainda gostam de ouvir a respeito da palavra do Senhor. E eu vou começar esse dia assim. O dia não, porque meu dia começou 3 horas. Começar a mensagem assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça, obrigado pelo alimento, pelo frio, pelo calor, pelo teto que me cobre, pela cama que eu durmo, obrigado pelo chão que eu piso, pelo sol que brilha, obrigado pelo deserto, Pai, que é a escola que o Senhor nos aprimoria, nos prepara para enfrentar as lutas desse mundo, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu socorro. Obrigado por cada vida, Pai. Cada irmão, cada parente. Quando eu falo parente, mas não são os que são. Também esses amigos que o Senhor me deu nas redes sociais, que tornam-se meus parentes na fé. Pessoas abençoadas que o Senhor colocou no nome. Obrigado pela vida deles. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Por obra, pensamento, ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que te agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, temos falhado. Entristecido teu Espírito com nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no Evangelho. Escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Fala também no livro do profeta Jeremias, capítulo 41. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. Que o Espírito tenha a falar e não que nós queremos ouvir. Amém. Daniel, irmãos, profeta, Evangelho que escreveu Lucas, doutor Lucas é um médico que não seguiu Jesus, mas que se converteu através do testemunho da igreja, dos apóstolos, que diz assim, isso é anúncio do nascimento de Jesus Cristo. A introdução do livro é essa, o livro do Evangelho de Lucas. Aí, o anúncio do nascimento de Cristo, que começa assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará a luz no filho, e lhe porás o nome de João. E tu terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque essa promessa a Zacarias, porque a mulher, eles eram velhos, ele é esposo velho, ela era estéril, e Zacarias orava ao Senhor pedindo um filho. Então a resposta veio através de um anjo. A Bíblia fala o anjo, né? Então o próprio Deus apareceu a ele. Mas a Bíblia, quando fala o anjo, refere-se a Deus, né? Mas nesse caso o Evangelho já não diz assim. Porque o anjo fala, eu sou Miguel que assisto diante do Senhor. Então nesse caso aqui, onde o povo fala que, quando fala o anjo, é o próprio Deus, já eu tenho para mim que já mudou, né? Então o anjo avisou que a mulher dele, sendo estéril, ele
e ela velha, ela já adiantada em idade, os dois, mas que ela teria um filho, ele duvidou. E o que o anjo fez? Ele ficou mudo até o nascimento do menino. A gente nunca deve duvidar de uma profecia. A gente deve julgar o profeta, não julgar o profeta, mas tomar a profecia e guardar. Se cumprir, está na Bíblia também, foi Deus. Não cumprir, o profeta falou de si mesmo. Mas aqui não tinha que duvidar porque foi o próprio anjo. Então, Jeremias duvidou. Qual foi a correção que Deus deu a Jeremias, o castigo? Ele ficou mudo até o nascimento do menino, para ele crer que Deus enviou o anjo. Ali ele estava dentro do templo, oferecendo sacrifício. Era impossível, no lugar santo, entrar um espírito de engano, né? A menos que Deus permite, mas Deus não teria permitido. E o anjo fala para ele, você terá alegria e terá prazer e alegria com o nascimento do teu filho. Você não tem, né? E muitos se alegrarão no nascimento dele. Muitos, talvez aqui falam dos parentes, dos amigos, que via a luta deles dois para ter um filho e não conseguia. Mas quando o menino nasceu, todos se alegraram junto com ele, junto com a família. Porque foi uma benção, foi bênção do Senhor. E a promessa que ele seria o profeta. No versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, e a desde amar, desde o ventre sua mãe. Outras escrituras diz madre. Então vamos lá. Ele já vem já com a marca do Espírito Santo. Já vem com brilho, já vem preparado. Um profeta, né? Será grande diante do Senhor, já vem preparado. Esse igual nós sabemos que é o primo de Jesus Cristo. Ele veio diante de Cristo preparar a vinda de Cristo. Preparar o povo para receber o Rei da Glória. Avisar que o reino de Deus já estava chegando, ia chegar na terra, já estava na terra. Então muitos se alegraram pelas palavras, pelos segundos que foram batizados, mas nem tudo o homem agrada ao homem, nem tudo eles aceitam, né? Mesmo vindo da parte de Deus, porque João foi perseguido, foi degolado, Jesus Cristo foi crucificado, não aceitaram o Filho de Deus para reinar eternamente, mas ele continua reinando. O que Deus fala, cumpre. O que o homem quer, não é a verdade. Se não for a verdade, não cumpre. Deus não está na mentira. Então, ele beber bebida forte, já está ensinando. Chegando lá, vimos lá Salomão. Nós temos mandamento lá também no livro de Números. Então, ele seria nazireu de Deus. Nazireu, ser escolhido, chamado de Deus, separado para Deus. Não beber bebida forte, nem vinho, nem bebida forte. Quando fala do vinho aqui, é vinho fermentado, não suco. E nem bebida forte. Porque ele será cheio do Espírito Santo. Então, já sabe que o João Batista veio como um nazireu de Deus, um profeta, um chamado escolhido de Deus. Desde o ventre da mãe. Nós vemos lá no livro de Juízes que Sansão, também com a mãe era estéril, ele veio também, Deus chamou ele para ser juiz de Israel, para livrar o povo de Israel dos midianitas. Também nazireu. Sansão falhou. Bebeu, casou, as falhas da mão. Mas aqui nós vimos a palavra de Deus cumprindo na vida de João. Porque o tempo estava próximo. E era o tempo daquele povo se libertar. E era tempo de Jesus Cristo descer. Deus estava preparando
para que todos conhecessem, ver se a glória dele resplandecer perante o homem. A glória desse Jesus Cristo, a imagem dele. Então, se cumpriu o que Deus falou, desde o começo. Essa é a mensagem do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Vamos agora para o livro do profeta Jeremias, capítulo 41, que diz assim, a introdução, assassinato de Gedalias. Gedalias foi o rei que Nabucodonosor, um homem que Deus, Nabucodonosor, deixou reinando, quando levou o povo de Israel cativo. Quando levou o rei Zedequias, estava reinando na época, então ele deixou Gedalias no lugar dele. Mas o povo, quando não estava satisfeito, o povo matou o homem, Gedalias. Netanias, deve ser invejoso, né? Querendo tomar o lugar dele, ou não aceitando o que ele fazia, ele foi e juntou com o povo e assassinou aquilo que o rei Nabucodonosor pôs como rei de Israel. E quando Nabucodonosor agiu assim, foi o temor de Deus. Deus tocou no coração dele. Nada que o homem faz não tem a mão de Deus. Quando dá, está tudo errado. Quando não dá, está errado. Quantas vezes, meu irmão, no teu trabalho, na tua família, onde você vai, nessa terra, você tem um plano, e o povo mata o teu plano, mata o seu sonho. Quando é matar, eu não estou falando que é necessário uma arma de fogo, uma arma branca. Matar espiritualmente a inveja, a cobiça. Muitas vezes mata o seu sonho. No seu trabalho, quantas vezes a pessoa por inveja não deixa você crescer? Na escola, onde for. Então as pessoas estão ali matando seus projetos. E assim acontece na vida de todos nós. Quando fala do assassinato, nós vemos quantas pessoas tentam matar o nosso sonho, o nosso projeto, por inveja. Quantas pessoas já tentaram te derrubar? Quantas pessoas tentaram te pisar? Assim foi com aquele que o Gedalias que Deus preparou, que Nabucodonosor pôs para tomar conta do povo de Israel. Até, talvez ali tivesse um dos de Davi, o plano de Deus, né? Deixar o filho de Davi todo, a herdança de Davi, o desejo de Davi todo na cadeira. Então, muitas vezes, você planeja, você projeta, Deus está no negócio, mas às vezes as pessoas, por inveja, por ciúme, impedem o seu sonho. Eles matam o seu sonho. Quando não chega a matar até a carne também, né? Os ladrões, né, desse mundo. Então, vamos ver o que o profeta fala. Sucedeu, porém, no mês 7, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, e Gedalias, filho de Acão, a Mispa, e ali eles comeram pão junto a Mispa. E levantou Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram Gedalias, filho de Acão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei Nabucodonosor
o rei da Babilônia, noutra tradição, havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Aqui ele não matou somente os judeus, ele não matou somente aquele que o rei Nabucodonosor pôs, mas matou também os soldados que Nabucodonosor deixou ali, tomando conta da terra. Também feriu Ismael todos os judeus que achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias sem ninguém saber, que vieram homens de Sique, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba raspada e veste rasgada e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas, manjares e incenso, para levarem à casa do Senhor. E saindo ao encontro de Ismael, filho de Netania, desde Mispa, ia chorando e cedeu, que encontrando-o, lhe disse: vinde a Gedalias, filho de Acão. Sucedeu, porém, que indo eles até o meio da cidade, matou Ismael, filho de Netania, e lançou-o no poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre 10 homens que desceram a Ismael, não os mate a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo, cevada e azeite e mel, e ele por isso os deixou, e não os matou como os seus irmãos. E o poço que Ismael lançou, todos os cadáveres dos homens que feriam por causa de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. E foi esse o mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa. Zaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Acão, e levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e pôs-se para passar aos filhos de Amon. Aqui nós vemos a rebeldia do homem quando não aceita os projetos de Deus. Muitas vezes as pessoas, eles agora, Gedalias leva o povo para o Egito e junto leva, nós vamos ver mais na frente, talvez amanhã, e então quando Deus permitir, né? Leva Jeremias também cativo para o Egito. Isso foi permissão, foi um projeto do homem, um erro do homem foi. Mas Deus permitiu, porque Deus não interfere no livre-arbítrio. Ali, no Egito, Jeremias sendo levado cativo também pelo povo judeu, o projeto de Deus mostrar para eles, falar com eles também, o erro que eles cometeram, mostrou. O caminho que ele estava levando não era certo. Eles mataram aquele que Deus confiou ao rei Nabucodonosor para tomar conta da cidade. Matou os homens de confiança do rei. Ali Deus ia mostrar para ele que lá no Egito, que eles pensavam que estavam seguros, as pragas também viriam sobre eles. A morte viria sobre aqueles que só escapariam, aqueles que foram obrigados por causa de Jeremias. Muitas vezes você pensa sair da tua família, do teu trabalho, da tua cidade para um lugar que você acha que é melhor, mas não é assim, é do lugar que Deus te pôs. Quantas pessoas nesse mundo, nessa terra que nós vivemos, tentam matar os seus sonhos, seus projetos, porque não querem ver o seu crescimento. Quantas pessoas matam seus sonhos espirituais, seus projetos espirituais. E quando a gente fala de projetos, sonhos, não estou falando só das coisas da terra, não. Hoje nosso projeto maior, nossa busca maior, incessante, tem que ser as bênçãos espirituais.
tem que ser conserto da nossa vida, a cura da nossa alma. Quando eu falo de conserto, de bênção, eu não estou falando de bênção estou falando de casa, estou falando disso. Estou falando das bênçãos espirituais. Estou falando da saúde do nosso corpo, da saúde da nossa alma, da nossa família. E quando acontece, como aconteceu nesse capítulo 41, morre tudo, morre o sonho espiritual, morre tudo que é espiritual. Além de morrer a carne, morre a nossa vida espiritual. Porque aqueles que foram para o Egito, espiritualmente estavam mortos. Ali, muitos dali que foram cativos, eles deixaram por um momento de confiar em Deus, até que a resposta chega, a libertação volta. Né? Nessa revolta, dia dali, veio também a fúria de Deus. O castigo de Deus viria sobre aquilo. Somente os que escaparam, porque estavam preparados, ou estão preparados, né, no dia de hoje, podia ver que eles estavam diante do Senhor, estavam andando na verdade, né? Não estavam desobedecendo os mandamentos do Senhor. E quando nós vemos essa passagem, nós vamos lembrar também do Apocalipse que virá. Muitos vão tentar fugir, você pode procurar lá no livro de Apocalipse, e não vão encontrar um lugar para se esconder. Muitos vão tentar fugir da morte, ela vai perseguir, não adianta. O único jeito de você escapar da ira que há de vir sobre essa terra é vigiar, é consertar a nossa vida, é procurar levar uma vida de amor, uma vida de união, uma vida espiritual melhor. Quando a gente leva uma vida espiritual de amor, não leva as coisas na carne, porque muitas vezes a gente leva muitas coisas nas carnes. A gente quer resolver não no espiritual, não na oração, não na vigilância, a gente quer vigiar na força, quer fazer na nossa força, do jeito que o nosso coração manda. Não se esqueça lá no livro de Jeremias, enganoso é o coração do homem. Então a gente tem que levar uma vida hoje, sempre, não é hoje, mas a partir do momento que a gente começa a estudar as escrituras, a gente tem que, é a partir daquele momento que nós começamos a conhecer a Deus, esperamos conhecer mais, que nós devemos levar a nossa vida espiritualmente. As coisas da carne, Deus dá, Deus prepara, a sua casa, o seu trabalho, o alimento, Deus abre portas para você trabalhar. Agora, as espirituais, como Jesus fala, orar e vigiar, vigiando e orando. Porque a nossa carne é fraca, ela vacila a todo momento. A nossa luta constante é carne contra o Espírito tem que prevalecer para que a gente tenha vida com Deus. Essa é a mensagem de hoje. Hoje nós vamos agradecer, ainda estou na intenção só de agradecer e não pedir. Quando eu falo não pedir, a gente acorda pedindo, perdoa meus pecados, né? Mas depois só agradecer, né? Obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim que nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória por tudo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por cada vida que está comigo. Pai. Obrigado, Pai, pelo alimento. Obrigado pela minha filha feia que chegou aqui agora. Que Deus abençoe a vocês. Um abraço, irmão Jorge. Jesus Cristo está voltando. Fica na paz do Espírito.